Ô glória, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando os irmãos que é um resumo paralelo à nossa lição. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos na lição de número 10. A lição de número 10 que se dará no próximo domingo, dia 8. Tem como tema a promessa do Espírito. Nós vamos aprender, estudar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o texto áureo está escrito: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, e o verso 22. A verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, não é em um período específico, é para toda a era, né? Não aconteceu e deixou de acontecer. Né? Então, não se restringe a um momento específico e nem a um grupo específico de pessoas. É para todos. E abrange aí o período da igreja, o período da graça, não só no dia de Pentecoste, mas em todo o período dos últimos dias, que é o período da graça. Então, a promessa do Espírito tem os textos da leitura bíblica em classe, que se encontra em João 14, capítulo 16 e também o capítulo 20. Os irmãos leiam atenciosamente, com cuidado, todos os versículos contidos na revista, eles que dão aí a base para o comentário do nosso pastor e mestre Elianai Cabral. Então leiam os versículos, nós vamos citar alguns versículos, vamos ler também versículos, os versículos da leitura bíblica em classe, alguns, porém é um comentário aí paralelo à lição. A promessa do Pai. A promessa do Pai. Jesus, no capítulo 14, ele vai dizer no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, ele fala da habitação do Espírito no versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, Jesus, ele vai afirmar que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. Outro em diferença de pessoas. Outro em diferença de pessoas, mas com a mesma essência, a mesma natureza. Alguém vai colocar esse outro, como outro da mesma natureza. Entendemos dessa forma, outro da mesma espécie, no sentido da divindade. Então, sendo o mesmo, aprendemos em outra aula. Mas o outro também, colocando aqui como pensamento, como outra pessoa. Nós aprendemos estudando a Trindade que as pessoas não são de naturezas diferentes. As três pessoas que compõem aí a Trindade, eles são o mesmo Deus,
Então o outro pode ser identificado como outro para a pessoa, outra pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, mas que não são diferentes em essência, em natureza, porque eles são o mesmo Deus, o próprio Deus. Então, evidenciando a atuação aí, falando aí da Trindade. Então, o Espírito Santo é enviado. O nosso comentarista ele vai colocar que evidencia a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A regeneração é o novo nascimento. Então, o Espírito Santo iria atuar em nós, para nos regenerar. Assim que estamos em Cristo, nova criatura somos. A regeneração não é um processo. O novo nascimento é um ato. Vai acontecer, e a santificação é um processo. Mas a palavra consolador também, ela tem o significado e refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Jesus também é chamado de consolador, o advogado fiel, porque são o mesmo Deus em essência. Mas o Espírito Santo, a expressão outro ele coloca aqui como, designa aí o que nós falamos, o Espírito Santo como uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, como creem aí alguns segmentos, algumas seitas, uma força ativa, uma entidade. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, que está em nós. Esta promessa, que ele estaria conosco, que ele passaria a habitar em nós, ela vem desde o Antigo Testamento. Jesus, ele faz essa promessa, mas um pensamento da vinda do Espírito Santo já acontecia. Aliás, no Antigo Testamento, nós vemos a atuação do Espírito Santo, não como algo permanente na vida dos discípulos, mas algo que é para algumas pessoas específicas, que acontecia aí a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos Davi, por exemplo, no Salmo 51, pedindo para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento. E as três pessoas, da Trindade sempre esteve em atuação. Lógico, com diferença nossa. Nós podemos lembrar de Bezalel, Bezalel no tabernáculo, sendo capacitado. Então, o Espírito Santo também capacitava indivíduos para tarefas específicas no Antigo Testamento. Bezalel foi aí dotado de habilidade para trabalhar aí no tabernáculo. Então, não era uma relação como no Novo Testamento, mas o Espírito Santo, ele atuava assim no Antigo Testamento. Lógico, em momento específico, pessoas específicas, é que nós vemos que a promessa é para todos. A promessa é para todos. E nós vemos a promessa do
no Antigo Testamento, já retomaremos a falar da promessa, Cristo falando desta promessa, ele enviando, né, ou ele aí cumprindo a promessa do Antigo Testamento, né? Se cumpre no capítulo 20, né? No capítulo 20 e verso 22, 21 e 22 se cumpre a promessa. E na plenitude, nos dias aí do Pentecoste. Mas nós vemos em Isaías 44, no versículo 3, Isaías falando: por que derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca? Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Não fica só em Isaías. Ezequiel, no capítulo 39, também vai falar, verso 29. Ezequiel também vai falar desta promessa. Capítulo 39. Olha o que está escrito, irmãos. 39, o verso 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então, havia uma promessa. Zacarias também vai falar no capítulo 12, o profeta menor, Zacarias, e também aí o texto conhecido, né, da grande maioria, que é Joel profetizando, né, sobre a descida do Espírito Santo. Então, era algo que eles aguardavam. Capítulo 12 de Zacarias e o verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, ele diz: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça, o Espírito do favor imerecido. Favor que não merecemos, ele passa a habitar em nós. Mas Joel também vai falar, no capítulo 2 de Joel, ele também vai falar da promessa. Glória! Olá, irmãos. Joel, capítulo 2, verso 28. Né? Já começa aqui no capítulo 18 a seguir, né? Capítulo 2, mas está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O meu espírito derramarei sobre toda a carne. Glória a Deus. Então, a promessa estava evidente nos livros do Antigo Testamento, pelos profetas, que acabamos de ler aqui. Então, a promessa era viva. O Espírito Santo virá. Jesus, Deus, vai trocar o coração de pedra por um coração de carne. Falando aí da vinda também do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele foi prometido. Jesus encarna o Emanuel, e agora Jesus, no capítulo 4,
ele vem agora rogando ao Pai para que ele envie o Consolador, ou seja, envie a promessa, cumpre a promessa. E ele vem aí como uma pessoa, não como uma força ativa, como algo que é voltado à força da eletricidade, é uma entidade. Não, é uma pessoa que habita em nós, sendo o próprio Deus, né? Então, a promessa feita pelos nossos irmãos do Antigo Testamento, os profetas. E agora Jesus, ele roga ao Pai para que o Espírito habite em nós, para que nós não ficamos, para que os discípulos não ficassem ou nós não ficássemos órfãos, sem esperança, sem proteção, sem guarida. Eu rogo ao Pai e ele enviará outro Consolador, o mesmo Consolador. Mas o Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão. Jesus promete, e não nos deixará órfão. A palavra grega para órfão, como está aqui na lição, ele vai trazer a ideia, no sentido de ele iria morrer. Com a morte de Jesus, nós ficaríamos sem proteção. Ó Senhor, quando o Senhor morrer, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Tanto é que Jesus, ele coloca aqui que Jesus chama os discípulos de filhinhos. Então ele garante aos seus filhos que eles não seriam desprezados. Desamparados ou desprezados. A ideia que eles tinham com a saída de Jesus, com a morte de Jesus, é que eles ficariam desamparados, sem proteção. Mas Jesus fala, não, vocês vão ficar. Vocês vão ter outro. O Consolador vai habitar em vocês, vai fazer vocês lembrar de todas as coisas. Vai consolar vocês, vai dar força para vocês, vigor para vocês, para que vocês permaneçam. Então, eu não vos deixarei órfãos. Então, quando Jesus fala da sua morte, trazia a ideia a eles aí de, nós agora perdemos tudo. Estamos perdidos, desamparados. Seremos desprezados. Jesus não. O Espírito estará com vocês. O Consolador estará com vocês. Depois ele, na sua ascensão, ele vai dizer, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então evidencia aí a Trindade também nessa fala de Jesus. Ao mesmo tempo que ele fala que o Espírito Santo estaria com eles, eles não seriam órfãos, não estariam órfãos, no sentido de desamparo, de desprezo. Ao mesmo tempo que o Espírito estará com vocês todos os dias, o Espírito que o mundo não pode ter, mas vocês podem, porque vocês conhecem, Então, ele estará com vocês, ao mesmo tempo que ele estará, eu também estarei com vocês. Porque eu vou para o meu Pai e voltarei. Então, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sós. Nós aprendemos na última aula que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Quando ele fala ninguém vem, ele não fala ninguém vai.
O sentido de vai é ir sozinho. Quando nós pedimos para alguém ir à venda, por exemplo, ao mercado, a pessoa vai sozinha. Agora, quando nós falamos vem, ele vem conosco. Ele está conosco. Jesus fala vem, é que ele estará conosco, levando nós ao Pai, por meio do Espírito, que nos traz a consciência na regeneração do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando os irmãos, a palavra regeneração, coloquei aqui para nós lermos a palavra regeneração, o nosso irmão Claudionor de Andrade, regeneração, olha o que ele coloca na palavra regeneração. Regenerationis, no latim. Ato de nascer de novo. Milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Nós nos tornamos participantes da vida e da natureza divina. Por quê? O Espírito passa a habitar em nós. Orlando Boyer também vai colocar aqui, regeneração, ele coloca também. Vamos lá. Chegamos. Regeneração, ele também coloca aqui, Deixa eu encontrar aqui. Regeneração. A palavra quer dizer restabelecimento do que estava destruído. A humanidade está morta em seus delitos e pecado. Então, a palavra quer dizer restabelecimento do que estava morto, do que estava destruído. Isso é regenerar, ato de nascer de novo. E o Espírito Santo nos faz, com a obra da regeneração, nascer de novo. Texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em Romanos, (8) 9 ao 10, que vai mostrar também aí o Espírito habitando nos discípulos, ou o Espírito habitando em nós. Nós vemos no capítulo, na verdade prática, mostrando para nós aí, no texto áureo, melhor dizendo, e havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Neste momento, Jesus ele está já com seu corpo glorificado. É após a ressurreição de Jesus. E nós sabemos que Jesus ele fica 40 dias sobre a terra com seu corpo transformado. Ele fica 40 dias sobre a terra com seu corpo transformado. Ele aparece entre os discípulos em João 20 e agora ele dá a eles o sopro, ou sopra neles o Espírito. Olha o que está no 20 e 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei
o Espírito Santo. Então nós vemos aqui o Espírito Santo fazendo parte da vida dos discípulos antes do dia do Pentecostes. Antes do dia do Pentecostes. Nós vemos a promessa, ele rogará ao Pai, no capítulo 14, no capítulo 16, no capítulo 20, ele soprando sobre os discípulos ou nos discípulos a presença do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita na vida dos discípulos. Então isso acontece no momento da regeneração. Isso acontece no momento do novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, quando a pessoa aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a fazer parte da vida da pessoa. Então, neste momento, o Espírito Santo começa a fazer parte da vida deles. Nós temos um texto para ler de Romanos, no capítulo 8, mas antes nós vamos ler 1 Coríntios 3,16, que é um versículo muito conhecido de nós cristãos. 3,16. Nós falamos isso aqui sempre. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus falando no capítulo 14. Que ele rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17 ele vai fechar, porque habita convosco e estará em vós. Quem que ele enviaria? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. O mundo não pode. O mundo não pode. Mas vós conheceis. Vós. Glória a Deus. Porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. E aqui nós vemos isto se cumprindo, Paulo falando que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós, faz habitação, a tenda. Ele habita em nós. Então, é uma experiência anterior ao batismo com o Espírito Santo. Todo cristão tem a habitação do Espírito Santo. Uma promessa que vem desde o Antigo Testamento, que nós lemos aqui os textos. Isaías falando, Ezequiel falando, Zacarias falando, Joel falando e também apontando para o dia de Pentecostes. É uma promessa para todos. Então, no momento da conversão, o Espírito passa a habitar em nós. Paulo, falando sobre o Espírito Santo, ele vai falar em Romanos, ele falou agora em 1 Coríntios, fala em Romanos e em Gálatas, sobre o Espírito Santo em nós. O que ele faz em nós. Olha só. Embora eu acredite também que o revestimento de poder é evidente, é lógico, nós vamos ver em momentos, o Espírito Santo também nos capacita a vencer a nós mesmos. Paulo dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala da experiência do novo nascimento, falando dele. Ele não vive mais, mas Cristo viveria nele. Então, agora ele começa a negar a si mesmo, se colocar à disposição do Espírito para que o Espírito faça conforme a sua vontade. Mas
Lemos 1 Coríntios 3. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Jesus aparece com o corpo glorificado, ressuscitado e glorificado, faz a promessa, sopra, melhor dizendo, sopra em seus discípulos o Espírito Santo. Então, em muitas interpretações que há a respeito do batismo com o Espírito Santo, desta passagem de João, capítulo 20, verso 21 e 22, nosso comentarista vai trazer aqui o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que traz aí como fôlego, como fôlego, a mesma palavra, a mesma etimologia da palavra do capítulo 2, verso 7 de Gênesis, e também de Ezequiel, capítulo 37 e 29, do Vale de Ossos Secos, que fala do sopro. É o mesmo sopro que Jesus, aqui no capítulo 12, a mesma palavra do capítulo 20, verso 22 de João, tanto da criação, então é soprando o Espírito em nós. Parece até um retrocesso, mas voltando a ter a vida do Éden, começando em vida, com o sopro do Espírito Santo. Aquilo que foi perdido, agora com a descida do segundo Adão, que é Cristo, nos dando a possibilidade de nos tornar eterno, imortais. Não morreremos mais, mas passaremos da morte para a vida. O sentido da palavra, voltando ao texto, que o Espírito estará. Então, é o Espírito que foi soprado em nós. Agora, lendo o texto, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo em nós. Capítulo 8 de Romanos, que eu prometi ler um tempo atrás, fiz alguns comentários, mas está dentro do assunto. Capítulo 8, verso 9. Olha o que está escrito de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mesma ideia do habitar. Habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo ele vai dizer a mesma coisa, com a mesma ideia da luta interior, o Espírito habitando em nós, também em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, verso 16 ao 26, que vai falar das obras da carne e do Espírito. O fruto, as obras da carne e o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejos desenfreados. Essa carne aqui, a natureza adâmica. Nós herdamos no Éden, com a queda do primeiro casal. Por isso que o sopro de Jesus aqui nos dá o privilégio de retornar.
de ter acesso a Deus. O véu do templo se rasgou, o Espírito agora habita em nós. A pessoa do Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. Oh, glória! E há uma luta constante. E o texto vai pedir para nós sermos guiados por aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Por isso que nós não devemos, nós devemos neutralizar o nosso desejo. E o Espírito nos dá força para isso. Para vencermos a nós mesmos. Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele nos dá o Espírito Santo para que isso aconteça. A força, o poder. Mas isso é um novo nascimento e a presença do Espírito Santo no crente. Então, todos os crentes, a promessa é para todos. Como a segunda promessa, a evidência que nós acreditamos, nós pentecostais acreditamos, em uma segunda promessa, não é uma segunda vinda do Espírito Santo. É a mesma dispensação, mas é um revestimento, que Jesus vai dizer no capítulo 24 de Lucas. Ele vai dizer no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, antes ele fala, ele sopra nos discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nos discípulos, a primeira experiência. Por isso que nós acreditamos em duas experiências. A segunda é o batismo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Está aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos. Vestir outra vez. Revestidos descreve algo que foi coberto. Já tenho algo. Ele foi revestido. Está vestido e por cima é o revestimento. Então é uma segunda experiência. Vem acompanhado do falar em línguas, que é uma promessa que nós vemos em Joel, no capítulo 2, que abrange todo, né? Todo o ministério, vamos dizer assim, do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo. Ele vai falar, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando nós vemos a palavra de Joel no capítulo 2, ele vai falar que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já em Atos, no capítulo 2, verso 17, vai falar, derramarei do meu Espírito. Mas, já falaremos sobre isso. Jesus, ele fala da sua promessa, portanto, ficai em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, nós sabemos que é tempos difíceis. Ficar em Jerusalém não é simplesmente ficar em Jerusalém. Jesus fala por causa da perseguição. Eles queriam sair de Jerusalém, fugir de Jerusalém. E ainda faltava 10 dias para que o Espírito Santo descesse, né? Para que a promessa no todo se cumprisse, que foi no dia de Pentecostes. Jesus esteve 40 dias, Atos 1:3, sobre a terra com seu corpo glorificado, e 10 dias eles ficaram orando no cenáculo. 120 pessoas orando. Mas, em Atos 1, o próprio Lucas vai dizer que acontece o cumprimento daquilo que ele havia falado há pelo menos 10 dias atrás, ou mais. Jesus havia falado 40, mais 10 dias, 50º, Pentecostes,
quinquagésimos, ou seja, 50 dias após a Páscoa acontece aí o Pentecoste. Mas em 1:8 de Atos: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse revestimento tem o objetivo de evangelização, proclamação da palavra. As perseguições, as lutas, as dificuldades. E esse revestimento vem para preparar, dar força aos discípulos para que isso aconteça, dar força à igreja para que isso aconteça. Então, e o importante nós entender que este momento não é restrito, não é um acontecimento só, mas é algo para uma dispensação. O falar em outras línguas não cessou no dia de Pentecostes. Os sensacionalistas, né? Não cessou. É para o período da igreja. Ainda hoje acontece. Joel vai dizer: derramarei o meu Espírito. Como eu falei aos irmãos, quero ler esse versículo de Joel, mais uma vez, e Atos também 2,17, para os irmãos ver a diferença. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O todo. O Espírito veio. Em 2,17 de Atos, muda a pronúncia. Ele vai falar assim, 2,17. Já estamos concluindo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Isso nos mostra que é um período de atuação. Não é um evento único. Não cessou. Há pessoas sendo batizadas hoje. É interessante que o vento impetuoso, veemente, línguas como que de fogo, repartida como que de fogo, cai no cenáculo. Não faz nenhuma bagunça. As pessoas vendo o vento em um local fechado. Oh, glória a Deus. Mas, irmãos, acontece a descida do Espírito Santo como um revestimento de poder. Esse acontecimento acontece em nossos dias. Interessante que ali acontecem alguns fenômenos importantes, né? Como os que falam não entendem o que está sendo falado. Era línguas desconhecidas para quem falava e compreendida por aqueles que ouviam. Imagine todo mundo falando ao mesmo tempo. Árabes, pessoas de toda parte do mundo daquela época, que ia à festa de Pentecostes, falando ao mesmo tempo. E cada um compreendia em sua própria língua. Foi algo extraordinário que ainda acontece. Oh, glória a Deus. Acontece na dispensação da graça, o Espírito da graça. Derramarei o meu Espírito. É como ele derramando em diferentes épocas. Glória a Deus. Derramou no dia de Pentecoste. Derramou em alguns pais da igreja. Derramou sobre Martinho Lutero na Reforma Protestante. Foi derramado na Rua Azusa. Antes em Charles Fox. Em outros. William Seymour. Então foi acontecendo. E acontece em nossos dias. Nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em nossos dias. Porque essa é uma segunda
experiência. O Espírito habita em todos. A promessa foi dada para todos. Todos podem ser revestidos de poder. Busque o batismo com o Espírito Santo. Viva a pessoa do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo habita em vós. Se formos carnais, em Romanos, Paulo vai dizer que nós não podemos ser chamados filhos de Deus. Deixe que o fruto tome conta da sua vida. Viva os frutos do Espírito. Paz, alegria, o amor. Seja triunfante. E os frutos do Espírito, o domínio próprio, aconteça em sua vida. Para vivermos o verdadeiro, ou viver de uma forma verdadeira em ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai além, irmão. Vai além de simplesmente falar em línguas estranhas. Mas busque essa promessa, irmão. Busque ser revestido de poder. É uma promessa que Jesus nos deu. Busque. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque esta experiência com Deus. E lembre-se, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. O Espírito Santo está conosco. Jesus falou isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos, até a próxima aula.